Jamie, um menino de 5 anos, começou a ficar obcecado pelo Titanic e afirma que foi Thomas Andrews em sua vida passada, arquiteto da embarcação que morreu na tragédia. Thomas foi visto pela última vez jogando cadeiras para fora do navio, uma forma de ajudar as pessoas que já estavam na água, já que não havia mais botes salva-vidas. O Titanic afundou dia 15 de abril de 1912, aproximadamente 2h20 da manhã. O corpo de Thomas nunca foi encontrado. Olá, eu sou a Beatriz Buffarini e esse é o canal Se é Fato é Real. Aqui toda semana tem vídeos novos de mistérios, criminais e curiosidades. Então fica por aqui que tem muito conteúdo bacana para você assistir. Agora bora pro vídeo. Thomas Andrews nasceu dia 7 de fevereiro de 1873, na Irlanda do Norte. Foi um construtor naval irlandês, mais conhecido por projetos de luxo como o Olympic e o Titanic. Thomas tinha um tio chamado William James. Ele era o principal proprietário da empresa de construção naval, que a parte um nome que eu não sei se eu vou pronunciar certo, então me perdoem. Belst Erland and Wolf. Não sei se a pronúncia tá certa, tá? Mas continuemos. Thomas Andrews então trabalhou como aprendiz na empresa do tio. Ele era muito querido e trabalhador. Então ele se destacou muito na empresa. No final da década de 1890, ele chefiou o departamento de reparo e posteriormente ele se envolveu em inúmeras construções de embarcações. Depois ele também foi nomeado ao chefe do departamento de projetos e em 1907 ele se tornou o diretor administrativo da empresa do tio. Em 1907, a White Star Line decidiu criar uma classe de transatlântico de luxo e a empresa do tio do Thomas foi chamada para construir as embarcações. E por fim, Thomas se tornou o principal projetista do Olympic e do Titanic. Após a conclusão dos projetos, esses navios eram os maiores da época e os mais luxuosos que existiam. Até que em 1912, o Titanic saiu na sua primeira viagem, a viagem de inauguração dele. Então Thomas embarcou para fazer anotações sobre o navio, para identificar se precisava de algum reparo, alguma modificação, alguma melhoria. Só que dia 14 de abril, o Titanic ele colidiu com um iceberg. O Thomas ficou desesperado e foi avaliar os danos e percebeu que o navio iria afundar de qualquer jeito. Então Andrews começou a ajudar as pessoas a irem aos botes salva-vidas. E ele percebeu que não tinha bote salva-vidas o suficiente para todo mundo. Ele começou a fazer ajudar os guardas, né, que tinham na embarcação a colocar as mulheres e as crianças, as pessoas, as prioridades, né, nos botes. Só que ele percebeu que o navio tinha apenas botes para metade da embarcação. E aí Thomas foi visto pela última vez por algumas pessoas, relataram que viram ele na sala de fumantes da primeira classe e outras pessoas relataram que viram ele jogando as cadeiras para as pessoas que já estavam no mar, de uma forma de tentar se apoiar, ajudar, já que não tinha bote salva-vidas para todo mundo. E com isso, dia 15 de abril de 1912, o Titanic afundou aproximadamente às 2h20 da manhã, matando cerca de 1.500 passageiros e tripulantes. O corpo de Andrews nunca foi encontrado. Bom, 100 anos se passa dessa tragédia, né? Mais de 100 anos se passa dessa tragédia. E um programa chamado The Ghost Inside My Child, eu acho que é assim, não sei como é que pronuncia, é o fantasma dentro da minha criança. Tem no YouTube, tá? Se você coloca o nome em inglês, eu vou deixar aqui pra vocês acham. Só que eu não achei com dublagem, tá? Então é mais para quem consegue entender inglês ou vai tentando adivinhar como eu interpretar aí. E aí você vai entendendo mais ou menos, tá? Mas é bem interessante. Então o programa traz a história de Jamie.
Um menino de 5 anos que acabou tendo uma obsessão muito grande pelo filme Titanic. Um belo dia, a mãe deixou ele com a babá, e aí ela chegou, a babá tava dormindo e ele tava assistindo o filme. E tava bem na parte final ali, onde o navio vai afundando e tudo mais, né? Então, depois disso, ele acabou ficando bem obcecado pelo filme, mas antes ele já tinha alguns comportamentos estranhos. A mãe relata que muitas vezes ele tinha pesadelos aterrorizantes, que ele gritava, está afundando, e ela ia lá, tentava acordar, acalmar ele bem desesperado. A família toda adora água, a nadar, e Jamie tem um medo inexplicável. Toda vez que ela tentava levar ele, né, pra piscina, porque ele ficava mais na escadinha, ali segurando, só molhando ali os pés. Quando ela pegava ele e tentava levar mais profundo, ele ficava extremamente apavorado e até sufocava ela, né, apertava o pescoço dela, pedindo para voltar, né, para perto da escada ou tirasse ele de lá, e desesperado, e ninguém entendia o porquê desse medo tão grande dele, né? A mãe relata que Jamie é uma criança feliz, alegre, como qualquer outra, normal. Só que tem alguns comportamentos peculiares que foi se intensificando, né? Por volta de 3 anos, mais ou menos, teve um episódio que ela achou um pouco estranho, né? Que Jamie estava andando de bicicleta na rua com a irmã mais velha. E aí o Jamie comenta que tinha visto a mãe dele andando de bicicleta azul. E a irmã achou: como assim você viu a mamãe andar de bicicleta azul? Eu vi. Ele não soube explicar muito bem e tal. A irmã achou estranho e perguntou pra mãe deles, né? Aí ela falou: não, eu tinha quando era criança, mais ou menos uns 5 anos. Eu tinha uma bicicleta azul, era um triciclo, e eu ficava andando na frente de casa. E a filha perguntou: tá, mas você mostrou alguma foto pra ele desse episódio, alguma coisa? Ela: não, nunca nem falei, comentei nada com ele, né? Então a mãe ficou curiosa e foi perguntar pro Jamie. E ele falou assim: ué, mamãe, eu vi. Aí ela: mas como que você viu? Tem janelas no céu. Eu olhei pela janela. E tipo, ela. E ele agindo naturalmente, e ela ficou assim: como assim, né? E com 5 anos, mais ou menos, o Jamie começou a ter terrores noturnos, gritava, acordava e saía correndo. E eles sempre tentando acalmar, tentando entender o que estava acontecendo. Até que aconteceu o episódio dele assistir o filme Titanic, né? Meio que ele estava na supervisão da babá, mas ela acabou pegando no sono e ele acabou assistindo. E ele ficou completamente obcecado, como tivesse mesmo despertado, né? Uma lembrança, alguma coisa ali nele. E ele começou a desenhar muitos desenhos do Titanic, do navio, desenhando o navio com detalhe. Ele chegou a desenhar mais de 50 desenhos do navio do Titanic, o Titanic partido ao meio. E Jamie explicava onde ficava cada local, todos os compartimentos e tudo. E Jamie ficou completamente perturbado pelo fato das pessoas terem morrido na sala das caldeiras, como se ele tivesse tido culpa daquilo. E aí ele começou a falar sobre o acidente, sobre como aquilo não deveria ter acontecido, que houve muitos erros, que tinha atalhos e que os homens das caldeiras não deveriam ter morrido ali, eles poderiam ter saído dali, não era para eles terem ficado presos lá, né? Ele até chorava muito quando citava, falava sobre isso, principalmente esse fato do pessoal que morreu na sala das caldeiras, né? Segundo a mãe dele contando. E a mãe disse que começou a ficar em choque com os detalhes que ele ficava dando, que ele falava sobre o navio, começou a falar sobre os erros que ele tinha cometido durante a construção do Titanic, incluindo o uso de ferro em vez de aço, porque parece que o ferro em contato com o gelo ele fica frágil, né? Então esse foi o principal erro, né? Jamie era fissurado, a mãe entendeu isso, né? E ela falou: bom, vou pesquisar tudo isso que ele tá falando e vou atrás dessas informações, quero saber. Começou a ter curiosidade, até mesmo ela queria entender melhor, até para poder ajudar o filho, porque
era muito complicado toda a situação, começou a ficar muito constante o terror noturno dele, todo esse drama que eles estavam vivendo ali, então ela vou pesquisar, vou tentar me inteirar para poder ajudar ele, né? E aí ela começou a pesquisar e ela confirmou tudo que ele falava. Ela confirmou e não tinha como o James saber, porque ele não sabia ainda pesquisar, mexer nessas coisas e tal. E ela confirmou tudo e ela teve a conclusão que o James só podia ter sido Thomas Andrews. Até que um belo dia estava tendo uma exposição do Titanic, que na exposição tinha até as peças reais, né, que foram encontradas, capturadas, tinha a peça lá e tinha várias coisas do navio em exposição. E eu não sei qual foi a lógica, mas eles acharam que era de bom tom levar criança, que provavelmente poderia ser a reencarnação de Thomas, né? O designer do navio. A criança que estava tendo vários terrores noturnos, sonhos, fazia desenhos, estava toda obcecada. Eles acharam que podia amenizar a obsessão levando ele para ver. Gente, sério, na hora que eu li isso, eu não vi sentido nenhum. E eles falam realmente, eu não entendi qual que foi o sentido disso, porque para mim não tem nenhum. A pessoa tá obcecada com o negócio e vai levar ela para alimentar mais ainda aquilo, né? Oi? Sei lá, para mim não fez sentido, mas tá bom. Levaram ele lá, né? Ou seja, depois que levaram, que ele viu que ele teve aquele choque, e ele realmente ele teve um choque com tudo aquilo, imagina a emoção. Gente, eu acredito em reencarnação. Não sei se é o caso mesmo, se ele realmente é. E aí depois dessa visita, né, que tinha várias coisas lá, ele teve aquele acesso àquelas peças que ele sendo a reencarnação de Thomas, eu acho que ia ter um impacto emocional muito grande. Poderia até o menino ter um colapso ali, os pais achando que ia. Eu não entendi nada, mas enfim. Mas depois desse dia, dessa visita, dele ter acesso a tudo isso, ele piorou. Ele teve muitos pesadelos, teve muitos terrores noturnos, até que foi o último. A mãe dele chama de sonho da morte, que depois disso ela falou que ele melhorou. Eu vou até ler para vocês aqui. Ela fala: eu estava sozinha em casa com Jamie. Ele estava dormindo na cama. Eu estava assistindo televisão e de repente ouvi uma batida na parede no quarto dele. Era bang, 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 bem forte, detalha ela, né? Pulei e corri pelo corredor e abri a porta e James estava de quatro na cama. Ele estava olhando para o chão e estava quase tendo convulsões. Ele estava tremendo muito. Eu não sabia o que fazer. Estava aterrorizada e não sabia se deveria sacudi-lo para fora daquilo. E antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele gritou. E eu não consigo descrever o terror em sua voz. Ele gritou: ele está afundando! E era uma voz grave, forte. Não parecia um menino de 5 anos gritando. Não parecia um garotinho, parecia um homem. E eu comecei a chorar. Relata a mãe dele, né? E aí, no entanto, segundo o relato da mãe do Jamie, depois daquele episódio, desse sonho da morte, como ela diz, ele começou a falar cada vez menos do Titanic, sobre o assunto. E aí abre aspas de novo a mãe dele falando: eu realmente senti que quando ele vivenciou a lembrança do naufrágio, tudo acabou. Então ela acredita que daí aquele sonho era da morte de Thomas mesmo, né? O final de tudo aquilo, como se ele tivesse encerrado aquilo, como se o Thomas ainda sentisse muita culpa, muito remorso sobre aquilo, e até essa nova reencarnação dele, ele precisou ter toda essa experiência, lidar com tudo isso de uma forma que ele recordasse, mas não tanto, não como Thomas, mas sim como James, para poder conseguir digerir tudo aquilo, tentar se perdoar, tentar entender o que aconteceu para seguir agora a nova vida dele. Tanto que acho que a culpa de Thomas era tão grande que na nova reencarnação, até os 5 anos, 6 anos de Jamie, ele acabou recordando da vida passada, né? No final da entrevista, que foi filmada em 2023, Jamie, que é um universitário de 19 anos de Wisconsin, Estados Unidos, ele fala, abre aspas:
Gostaria de pensar que eu provavelmente era Thomas Andrews, apenas por causa dos traços de personalidade, e o que ele fez é o que eu teria feito. Ele se entregou para deixar outros saírem do navio. Foi uma tragédia horrível na história e estou em paz com isso, sabendo que morri no Titanic. Fecha aspas. E essa foi a história de hoje. Me conta aqui o que vocês acharam, se vocês acreditam mesmo. Mas assim, eu acredito em reencarnação. Não sei se esse é o caso, que ele é o Thomas Andrews, mas sim, todos nós, né, estamos numa nova reencarnação, pelo menos é o que eu acredito. Se você não acredita, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu adoro esses assuntos. Eu gosto muito. Tem muitos episódios dessa série aqui mesmo no YouTube. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O link do programa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você curte histórias de reencarnação, me conta aqui nos comentários, que aí eu vou trazer muito mais casos pra vocês e eu vou contar muito mais histórias, que tem cada uma muito interessante, uma melhor que a outra. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal se você não for inscrito. Me ajuda aí, o canal é novo, tá começando, então me dá essa força aí, tá? Obrigada por ficar até o final. Um grande beijo e até o próximo vídeo.